Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. As Forças Armadas assumiram o exercício de poder. Era o que dizia na capa de todos os jornais da Argentina em 24 de março de 1976. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. A política na Argentina já era complexa e complicada há muito tempo. Os embates entre os peronistas de esquerda e direita só pioraram com a volta de Perón do exílio. Mas para contar essa história melhor, eu chamei os meus avós, que viveram tudo isso. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Bom, eu pertencia a uma agrupação que se chama JP na universidade, isso significa Juventude Peronista. A gente não era de combate, a gente era de militância e de espalhar a doutrina de Perón. En estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años, está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. Quando Perón voltou do exílio, foi muito difícil, muito difícil. Já na chegada dele já houve um massacre. Aí quando Perón chegou, a gente achou que seria o melhor de tudo, mas Perón encontrou um peronismo dividido. Eu perdi muitos colegas de universidade, né? Um dia eu fui tirada da universidade, que estávamos dentro da universidade, por um policial a cavalo que me pegou pelos cabelos e me arrastou pelos corredores. Aí soaram umas bombas e o cavalo se assustou e ele me soltou. Mas na verdade o que ele queria era me levar para o caminhão onde estavam colocando os meus colegas e companheiros presos. Os golpes foram financiados todos, a vida toda, pelos Estados Unidos, né? Por trás sempre teve a CIA, né? Apoiando, instruindo e treinando em torturas a todos os militares na Escola das Américas, né? Que fica, se não me engano, no Panamá. O vídeo a seguir é uma denúncia de Richard Vélez, que registrou tropas do exército colombiano espancando camponeses protestantes. O soldado Néstor Ramírez, visto na gravação, é graduado da Escola das Américas. So this is the scene where the soldiers are beating the peasants who were demonstrating. And Mr. Vélez is continuing to video in spite of the fact that he is being attacked by members of the military police at that point in time. Yo fui golpeado por varios miembros del Ejército Nacional y me produjeron lesiones en el hígado y la destrucción de los testículos. Então aí eles foram treinados de acordo com a técnica hitleriana de tortura.
pessoalmente, eu tive momentos de muito terror. Eu fui presa, fiquei uns tempos numa delegacia em Buenos Aires. Aí eu fiquei morrendo de frio. Nem sei o tempo que foi, mas foi mais de um mês. Eu fui torturada com uma máquina uma máquina elétrica, que chama Picana, na Argentina, tentando saber aonde estava meu marido, meu primeiro marido. Fue un lindo tipo Roberto Luis Vaccaro Vitín, como lo llamaban desde chico familiares y amigos en el barrio de La Loma. Assim escreve o jornal El Día de La Plata, Roberto Luis Vaccaro, historiador, professor e político argentino, muito conhecido nos anos 70 e 80, na província de Buenos Aires. Membro do Partido Socialista, Roberto foi perseguido nos anos da ditadura militar. Enquanto os militares interrogavam sua esposa, Cristina Postizzi, acerca do seu desaparecimento, ele mantinha contatos com grupos revolucionários e guerrilheiros na província de Tucumã, norte da Argentina. A minha mãe, quando viu que eu não apareci, que eu não estava na minha casa em Buenos Aires, porque eu estava fugindo, na verdade. Fui solta no cemitério da cidade de La Plata, com um capuz. Eu perdi amigos, colegas de faculdade. A maioria deles foram todos mortos. Apareciam todos os dias nas primeiras páginas do jornal de La Plata as fotos de todos os meus amigos. Eu tinha um amigo muito querido chamado Victor. E aí, quando eu saio e escapo da faculdade, depois do assunto do cavalo, eu saio e me escondo junto do Jockey Club que ficava do outro lado e tinha uma árvore enorme. Aí eu vi quando o Victor foi preso. E aí eu vi como ele foi torturado e feita simulação de fuzilamento. Até hoje nunca se achou o corpo de Victor. Nunca. Meu nome é Nestor Madrid, sou um argentino soteropolitano, moro aqui há 43 anos. Minha área é artística. Eu sou, por origem, músico e fui me transformando em produtor musical e produtor cultural aqui em Salvador. Bom, nos anos 70 eu pertencia ao que seria aqui Mauricinhos, ou seja, eu ia em colégio marista. Mas é isso, eu enxergava as coisas de um lado mais artístico. Fazia minha parte estudando, mas eu gostava de rock and roll. Como eu tocava rock and roll e era músico, eu não era, digamos, procurado para pertencer a alguma agremiação política. Mas tinha amigos que não falava. Então eu perdi muitos. O mais marcante foi um que foi na minha casa me buscar. Eu não saí com ele esse dia porque não sei porquê. Aí ele voltando para casa foi preso, morto e desaparecido. Os artistas em geral, durante uma ditadura militar, eles não são combativos do momento em que não vão às armas, mas eles têm comunicação. Então o que eu vivi na época muito era de fazer shows que eram proibidos para juntar dinheiro para os artistas famosos que tinham a escolha de morrer ou sair do país. Cada show ia preso o artista e o público. Nós sabíamos que os que estavam cantando iam ser ou mortos ou tinham que sair do país. Íamos todos presos, todos os shows. Há momentos na vida, na minha fase de 17, 18, que você escolhe, tem uma escolha. No caso da minha geração, sendo argentino, a escolha era uma metralhadora ou um contrabaixo. Love of my life.